Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo 5, verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré e viu ali 2 barcos, junto à beira da praia do lago. Os pescadores, havendo descido, estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco para a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: Vamos voltar ao mar alto. Algumas versões dizem: Vamos onde as águas são profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, eles colheram uma quantidade tão grande de peixes, a ponto de que quase rompia-se-lhes a rede. Fizeram então sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que agora quase afundava, quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam realizado. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. E levando então os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de compartilhar a mensagem desta noite ao seu coração, a partir desta perspectiva que a Bíblia está nos apresentando aqui, dentro desse contexto sobre a primeira pesca maravilhosa. Os evangelhos registram para a gente 2 pescas maravilhosas que Jesus realizou em seu ministério. A primeira delas é esse texto que nós lemos esta noite, Lucas capítulo 5. A segunda dela está em João capítulo 21. Naquela ocasião que a Bíblia diz que Jesus pescou 153 grandes peixes junto ali com os discípulos, e naquela mesma ocasião Pedro foi restaurado para o ministério. Curiosamente, nessas 2 pescas, Jesus tratou ministerialmente com Pedro. Na primeira pesca, ele chamou Pedro para o ministério. É quando Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Melhor dizendo, na segunda pesca Jesus fez essa abordagem. Na primeira pesca Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, até hoje você foi pescador de peixes, a partir de hoje você será pescador de almas. E na segunda pesca que Jesus perguntou a ele: tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo. E por 3 vezes o Senhor trouxe Pedro a esse relacionamento, manifestando o seu amor para com o Senhor. É quando então Pedro foi reafirmado dentro do ministério, o Senhor dizendo a ele: então vai e apacente e pastorei as minhas ovelhas. Há uma lógica muito curiosa que Jesus está construindo com Pedro nessas 2 pescas. Porque na primeira pesca Jesus falou sobre a importância de ganhar, a importância de ganhar. Na segunda pesca, Jesus fala sobre a importância de cuidar. Na primeira pesca, a ênfase é: até hoje você foi um pescador de peixes, a partir de hoje você será um pescador de almas ou um pescador de homens. Tem um detalhe muito curioso aqui nesse verbo que Jesus usa, porque eu creio que você vai concordar comigo que o verbo pescar, ele se encaixa muito bem para peixes, mas não para pessoas, concorda? Se eu tivesse dito o seguinte: Pedro, até hoje você foi um pescador de peixes, a partir de hoje você será um ganhador de almas, nós não iríamos entender o que Jesus estava dizendo ali? Sim, mas por que ele usa o verbo pescar tanto para peixes quanto para almas? Isso aqui não é um erro de tradução. Jesus está ensinando uma coisa aqui para Pedro e também para a gente. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, até hoje você foi pescador, a partir de hoje você continua sendo pescador. A sua missão não muda, o resultado final que será diferente. Até hoje você pescou peixes, a partir de hoje você irá pescar pessoas. Mas por que pescar pessoas ao invés de ganhar pessoas? Jesus estava ajustando em Pedro o comportamento e a postura que Pedro teria que ter e que nós também precisamos ter para alcançar pessoas.
O que Jesus estava dizendo era o seguinte: Pedro, até hoje você pescou peixes e você nunca esperou que os peixes viessem até você. Então você também está proibido de esperar que as pessoas venham até você. Do mesmo modo que você se levantou e foi até os peixes, se levante e vá até as pessoas. Porque se você for até elas, Deus te dará a palavra certa, no momento certo, para as pessoas certas. E muita gente será alcançada para o reino de Deus. Você entende isso esta noite? Deus quer nos despertar para levar pessoas a Cristo. Deus quer despertar você para você entender que onde você trabalha, para você é o seu emprego, para Deus é um campo missionário. Para você, aonde você estuda, é o seu local de escola, de universidade, mas para Deus é um campo missionário. Porque não são as pessoas que vêm, somos nós que vamos até ela. Eu quero crer em nome de Jesus que Deus vai usar a sua vida esse ano para alcançar pelo menos mais uma vida para o reino de Deus. Alguém através de você terá um encontro com Cristo este ano, através de uma palavra que você vai dar, de um conselho que você vai dar, alguém que você vai adotar em oração. Deus não te plantou no local onde você está trabalhando, morando, estudando por um acaso. Deus te plantou ali de um modo intencional, porque através de você, alguém não vai para o inferno. Através de você, alguém terá um encontro transformador com o Evangelho de Cristo Jesus e terá a sua eternidade mudada. Deus fará de você um pescador de almas para o reino de Deus. Você pode celebrar a Ele por isso? Então, nessa primeira pesca aqui, Jesus está falando para Pedro sobre a importância de ganhar. A importância de ganhar. Mas na segunda pesca de João 21, a ênfase é: você me ama, então pastorei e apacente as minhas ovelhas. Na primeira pesca, a ênfase é sobre ganhar. Na segunda pesca, a ênfase é sobre cuidar. Ok? Você me ama, então cuide de pessoas para mim. Sabe o que é curioso aqui? Talvez a lógica normal não é: Pedro, você ama as ovelhas, então cuide delas. Você ama as pessoas, então cuide delas. Você ama as pessoas, então discipule elas. Mas não é sobre o nosso amor pelas pessoas que Jesus fundamentou o cuidado que nós temos que ter. Jesus fundamentou o cuidado que nós temos que ter pelas pessoas, no nosso amor nele. Era como se, em outras palavras, Jesus estivesse falando: se você for esperar a benfeitoria das pessoas para você cuidar delas, talvez muita gente você não vai cuidar. Se você for esperar que as pessoas sejam gratas, leais, recíprocas, talvez você não vai cuidar delas. Então não faz por causa delas, não. Faz por causa de mim. Você me ama? Então cuide delas para mim. Você pode levantar as suas mãos? Diga assim: Senhor, ajuda-me a cuidar dos meus irmãos, ainda que eles sejam muito falhos, como eu também sou muito falho. Mas diga: Senhor, ajuda-me a cuidar das pessoas, por causa do meu amor por Ti. Então, essas duas pescas são uma escola de Deus para Pedro. Jesus está construindo ministerialmente em Pedro valores para a vida, para a missão e também para o ministério. Só que, especificamente na primeira pesca, o texto que nós lemos esta noite, tem alguns detalhes aqui, algumas riquezas desse texto, que eu gostaria de compartilhar com você rapidamente. 4 pontos aqui. Quantos pontos? 4. Que nós precisamos levar para a vida a partir do culto dessa noite, sobre 4 lições preciosas que Jesus ensina para a gente na primeira pesca maravilhosa. Primeira delas, a Bíblia diz que Jesus está chegando pela manhã e Pedro estava com as redes sendo lavadas. As redes sendo lavadas. O diálogo de Jesus com Pedro ali é muito curioso, porque Jesus chegou para Pedro e falou assim: você pode emprestar o seu barco para eu pregar a partir dele? E Jesus assentou-se no barco, distanciou um pouco da praia e pregou para aquela multidão. Quando ele termina de pregar, ele olha para Pedro e fala assim: vamos voltar para o mar para pescar? Pedro falou assim: Senhor, nós pescamos toda a noite e nós não conseguimos pegar nada, mas porque o Senhor está falando, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Quem era o pescador ali? Jesus ou Pedro? Pedro. Humanamente falando, quem conhecia a melhor hora para pescar, a melhor temperatura, a melhor lua, temperatura, onde os peixes ficavam, onde os cardumes ficavam? Quem é que conhecia humanamente falando? Jesus ou Pedro? Pedro.
O que Pedro está dizendo é o seguinte: Senhor, sua área é carpintaria, a minha área é pesca. Qualquer outra pessoa que estivesse me dando essa orientação, certamente ela não seria aceita, porque no melhor horário eu estava, na melhor lua eu estava, na melhor temperatura da água, eu fiz o que era para ter feito e não deu certo. Mas porque é o Senhor que está falando, eu vou obedecer e vou lá. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está falando: Senhor, a minha experiência não vale mais do que uma direção que vem do Senhor. As minhas conclusões não valem mais do que uma palavra que o Senhor libera. Aquilo que eu penso não vale mais do que uma voz do comando do Senhor sobre aquilo que eu tenho que fazer na minha vida. Eu submeto todas as minhas experiências, conclusões e pontos de vista àquilo que o Senhor fala, porque o Senhor está falando, eu vou confiar, eu vou obedecer e irei voltar para lançar as redes. Quando ele puxa as redes, tinha tanto peixe, mas tanto peixe, que a Bíblia diz que as redes quase estavam se rasgando. Aí Pedro grita para que Tiago trouxesse outro barco, e trouxe outro barco. E a Bíblia diz que agora eles encheram os dois barcos. E não é que ficou mais ou menos cheio. Agora de novo a situação foi para um limite, foi para o extremo. Porque ao invés das redes quase estarem se rasgando, eram os dois barcos que quase estavam afundando. Deixa eu dizer uma coisa para você. O milagre foi tão abundante que as redes quase se rasgaram, mas não rasgaram. O milagre foi tão abundante que os barcos quase afundaram, mas não afundaram. Deixa eu profetizar algo de Deus sobre a sua vida esta noite. Deus vai trazer uma medida tão farta, tão generosa, tão abundante da bênção dele sobre a sua vida, que ele vai levar no limite, que ele vai levar no extremo. Mas as redes não vão se rasgar, o barco não vai afundar. Deus vai te abençoar de uma forma tão extraordinária e abundante, que talvez você vai parar e vai dizer o seguinte: Senhor, me ajude, me dá equilíbrio, me dá estrutura, não deixe nenhuma das estruturas romperem. A bênção de Deus, ela não acrescenta dores, ela é completa, ela é abundante, mas as redes não vão rasgar, as estruturas não vão colapsar. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que também vai te dar estrutura para você suportar o favor e a bênção dele que virá sobre a história da sua vida. Você pode celebrar a ele por isso, diante disso? O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que sustenta. Você pode repetir isso comigo? Diga: o Deus que abençoa é o Deus que sustenta. É nesse ambiente aqui que Pedro está constrangido. E ele está dizendo: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. E o Senhor disse para ele: não, eu não vou me afastar de você. Mas a partir de hoje que nós vamos andar juntos. Porque até hoje você pescou peixes, mas a partir de hoje você será um pescador de almas. E o texto diz que deixando tudo, Pedro seguiu Jesus. Primeira lição para a gente extrair desse texto aqui para a vida da gente esta noite. Primeira lição. Pensa uma coisa aqui comigo. Quem aqui já ficou uma noite inteira acordado? Faz assim com a sua mão. No outro dia você só tinha o sentimento de exaustão, cansaço. Só queria dormir. Imagina esse desgaste, essa exaustão, junto com a frustração de que aquilo foi em vão. Porque ele pescou toda uma noite e não conseguiu pegar nada. Sabe que fosse eu no lugar de Pedro, sabe o que eu ia fazer? Eu ia para casa dormir. Porque o Pedro talvez ia pescar na noite seguinte, eu voltava de tarde. Ou então no outro dia. Mas Pedro está cansado, mas está lavando as redes. Pedro está exausto, mas está lavando as redes. Pedro está descontente, mas está lavando as redes. Ele tem noção de que Jesus está vindo ao encontro dele, para em instantes colocar ele de volta dentro do barco, levá-lo ao mar, e colocar talvez uma das maiores pescas da vida dele na rede dele? Não, mas ele está lavando as suas redes. Primeira lição para a gente levar para a vida dessa palavra, nessa noite: viva pronto para as oportunidades da vida. Viva pronto para as oportunidades da vida. Guarde uma coisa com você: é melhor você estar pronto para uma oportunidade e ainda não tê-la, do que ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. É melhor você estar pronto para uma oportunidade e ainda não tê-la, do que ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. Você precisa entender que o milagre quem realiza é o Senhor, as redes quem lava é você. Guarde uma coisa com vocês, já foi falado hoje sobre organização. O futuro não será acidental, o futuro será intencional. Sucesso não é acidental, sucesso é intencional. Cristo traz pescas maravilhosas sobre o barco de pessoas que lavaram as suas redes.
Você precisa se preparar para o futuro que Deus tem para a história da sua vida. Eu estou crendo essa palavra sobre você em nome de Jesus. Se prepare, faça a sua parte, esteja pronto, faça tudo aquilo que é obrigação, responsabilidade sua para o futuro que você quer viver. Sonhe grande, mas sonhe grande, porque se acontecer, você não vai ter dúvidas que foi o Senhor. Sonhe além do que aquilo que humanamente falando você pode realizar. Sonhe grande, lave as suas redes. Se você se preparar e fizer a sua parte, Cristo vai te surpreender com uma pesca tão maravilhosa, com resultados tão extraordinários, que você não terá dúvidas que foi o Senhor quem fez isso. Você pode louvar a Ele por isso? Repita comigo: eu preciso lavar as minhas redes. Diga: eu preciso estar pronto para as oportunidades. Você pode repetir de novo? Diga: eu preciso estar pronto para as oportunidades. Deixa eu ser muito sincero aqui com você numa coisa, ok? A vida não vai te dar muitas oportunidades. A vida não vai te dar muitas oportunidades. Existem aquelas oportunidades comuns, ok? Que se você aproveita elas ou não, não vai mudar muita coisa na sua vida. Mas sabe aquelas oportunidades que podem mudar a sua vida? Que te fazem ganhar 10, 15 anos no caminho que você teria que construir? Sabe aquelas oportunidades que te conectam a alguém, que te fazem entender o que levaria 30 anos para você entender, através da convivência e do relacionamento? Oportunidades como Paulo passando por Derbe e Listra, olhando para Timóteo e dizendo: quer ir? Elias olhando para Eliseu e dizendo: quer me seguir? Ruth, com Noemi do lado dela e Noemi dizendo: eu estou indo para Belém, quer ir junto? E porque ela vai, ela se casa com Boaz, é mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó de Davi, o maior rei da história de Israel, e entra para a genealogia do Messias. Sabe esse nível de oportunidades? Que são oportunidades que talvez alguém que está me ouvindo essa noite olha para trás e fala assim: eu tive essa oportunidade em 2006, em 2017. Eu tive essa oportunidade na pandemia em 2020. Eu tive essa oportunidade em 1992. E você sempre caminha com a pergunta de: o que eu deixei de viver por não ter aproveitado aquele momento? Essa inquietação. Sabe essas oportunidades que elas têm a chance de virarem a sua vida para sempre, de mudarem a tua realidade para sempre? Deixa eu ser muito sincero para você. Esse nível de oportunidade na vida, no máximo, você terá no máximo 2 ou 3 delas. Você não terá muitas delas. Quando elas passarem, você tem que estar pronto. Quando elas passarem, sua rede tem que estar lavada. Você não sabe qual vai ser amanhã que Jesus vai chegar na sua praia. Você não sabe qual vai ser amanhã que Jesus vai olhar para você e vai dizer: quer entrar no barco? Na sua mente é só um barco, Jesus está vendo um chamado. Na sua mente é só um barco, você está vendo peixe, Jesus está vendo um ministério. Na sua mente é só um chamado, você está vendo uma oportunidade pequena, Jesus está vendo uma mudança de história. Você está entendendo isso? Esse nível de oportunidades, a vida não nos dá muitas delas na vida. Você precisa estar pronto para quando elas chegarem. Você está me entendendo nisso daqui? Primeira lição: viva pronto para as oportunidades da vida, porque você não terá muitas, a gente não tem muitas. É melhor você estar pronto para uma oportunidade e ainda não tê-la, do que você ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. Segunda lição: pensa uma coisa aqui comigo. Jesus não poderia ter pegado aquele cardume e trazido ali na margem, sim ou não? Mas foi isso que Jesus fez? Não. A Bíblia diz que Jesus pegou Pedro, levou ele ao alto mar. Algumas versões dizem, levou ele onde as águas são profundas. E foi nesse ambiente que Jesus entregou esse cardume para Pedro. Por que Jesus não traz o cardume para a margem, mas leva Pedro para as águas profundas? Segunda lição: porque existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Eu preciso dizer uma coisa para você esta noite: o raso não te cabe mais.
O superficial não te cabe mais. Deus está te convidando esta noite para você romper limites, para você romper paradigmas, para você romper traumas, para você romper barreiras e para você ir a uma dimensão de águas profundas, porque existem resultados que Deus só vai confiar a você se você sair da superficialidade. Há um convite de Deus para águas profundas na história da sua vida. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, ajuda-me. Eu preciso acessar, diga, um tempo de profundidade sobre a história da minha vida. Deixa eu compartilhar isso aqui com você. Você está comigo? Diga amém. Ouça isso. Você nunca sabe sobre o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Você nunca sabe sobre o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Guarde isso. Há uma pessoa idosa dentro de você. Você pode dizer isso a alguém que está perto de você? Diga: há uma pessoa idosa dentro de você. Escute isso daqui. Vai chegar um dia na sua vida que naquele dia, quando você acordar e você for no banheiro da sua casa, e você for escovar os seus dentes e olhar no espelho do banheiro da sua casa, naquele dia você vai estar completando 70 anos de idade. Parabéns àqueles que já chegaram. Deus ajude a gente que estamos indo ainda para lá. Naquele dia você vai estar completando quantos anos? Sabe o que você vai ver naquele espelho naquele dia? Uma pessoa idosa. Uma pessoa? Sabe onde é que ela está hoje? Aí. Dentro de você. Assentado na cadeira que você está sentado. Talvez você vai encontrar-se com essa pessoa ainda em 20 anos, outros em 30, outros em 10, outros em 50. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não decepcione essa pessoa com uma vida que só entregou a metade do que poderia ter entregue hoje. Não decepcione essa pessoa com alguém que poderia ter se aprofundado, mas escolheu ficar no raso. Como alguém que poderia ter se dedicado mais, se preparado melhor, se organizado mais, criado mais raízes, aproveitado mais as oportunidades, as chances, acreditado mais nos sonhos, decidido viver e vencer mais os medos. Tem uma frase que eu gosto muito dela, talvez você já ouviu, eu pregando alguma vez ela aqui, deixa eu repetir de novo para você. Em 10 anos, quantos anos? A grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Em 10 anos, a grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. As pessoas se arrependem de não terem lavado a sua rede. Guarde uma coisa com você: não há arrependimento na excelência. Se você foi excelente, não há do que se arrepender. Se você deu o seu melhor, não há do que se queixar. Se você fez o que era para ter feito, não há do que reclamar. Você tem pessoas arrependidas de não terem se esforçado mais, de não ter acreditado mais, de não terem lançado-se mais e não ter corrido mais riscos, é claro que sempre calculando eles, mas não ter vivido os sonhos, não ter vencido medos, não ter tentado perdoar, vencer, rompido ciclos, rompido estações. Eu estou crendo esta palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Deus está te convidando a sair do raso, Deus está te convidando a ir a águas profundas, porque é uma dimensão nova que Ele quer repartir e compartilhar sobre a história da sua vida. Há resultados que você só terá se você sair da superficialidade. Você pode celebrar a Deus por isso? Terceira lição. Pense uma coisa comigo. Não teria sido muito mais fácil se Jesus tivesse chamado Pedro no começo da história? Mas Jesus fez isso. Jesus chamou Pedro em que momento? No final. Jesus optou por algo que talvez nós não iríamos escolher fazer aquilo. Talvez se eu fosse Jesus, ia chegar para Pedro e falar assim: Pedro, logo no começo, lavando as redes ali, cansado, exausto, ia falar assim: Pedro, bom dia, como é que você está? Talvez ele ia falar assim: não estou muito bem não. Como é que foi a pescaria hoje? Ele ia falar assim: pesquei a noite toda, não consegui pegar nada. Eu ia dizer assim: Pedro, você não acha isso muito estranho? Você conhece esse mar aqui com a palma da sua mão, você sabe qual é a melhor lua, a melhor temperatura, onde os peixes ficam. Será que isso daqui não é Deus fechando essa porta para você? Será que isso aqui não é Deus dizendo para você que até hoje você foi um pescador de peixe, mas a partir de hoje você vai ser um pescador de almas? Porque é mais fácil você convencer alguém que está ferido. É mais fácil você convencer alguém que não tem opções. O vulnerável é mais fácil de ser trazido. Só que Jesus fez isso? Não.
Jesus colocou Pedro dentro do barco, colocou talvez a maior pesca da vida dele, nas redes dele, para no final olhar para ele e falar assim: Pedro, só tem um problema. Qual, Senhor? Isso daí não pertence mais a você não, deixa isso daí e me segue. Por que Jesus chama Pedro depois da pesca maravilhosa, mas não antes? Guarde isso, terceira lição. Porque dificilmente Deus vai chamar alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Dificilmente Deus vai chamar alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Eu preciso dizer uma coisa para você: o chamado de Deus na sua vida sempre estará atrelado a algum tipo de renúncia. Eu gosto muito da forma como Mateus escreve esse texto, porque Mateus escreve: e Pedro, deixando o barco e deixando o seu pai. Você pode repetir isso comigo? Diga aí: Pedro, deixando o barco e deixando o seu pai, seguiu Jesus. A Bíblia não está fazendo aqui apologia a deixar pai e mãe, desonrar pai e mãe, nada disso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: haverá momentos que para você seguir Jesus, você vai ter que deixar coisas. Mas haverá momentos que para você seguir Jesus, você vai ter que deixar até pessoas. Haverá momentos que para você andar com Deus, talvez você vai ter que deixar de andar com alguém. Você tem coragem de fazer uma oração comigo? Levante suas mãos e diga assim: Senhor, me apresente quem são os seus amigos, porque eu não quero ser amigo de quem não é amigo do Senhor. Andar com Jesus envolve renúncia. Servir envolve sacrifício. Você pode repetir isso comigo? Diga: servir envolve sacrifício. O pastor Ney estava compartilhando a palavra de oferta, falando sobre o menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Quando ele falou sobre entrega, eu nunca tinha pensado nisso. Aquele menino serviu, sim ou não? Perdeu 5 pães e 2 peixes. Quem serve sempre perde. Guarde isso com você. Quem serve sempre perde. Você entrega tempo, você entrega recursos, às vezes você entrega saúde, às vezes você entrega sonhos. O serviço passa pelo sacrifício. Ninguém que é útil para Deus, às vezes chegará inteiro. Às vezes a gente chega ferido. Quem serve sempre tem que entregar algo. Quem segue Jesus sempre deixa alguma coisa para trás. Você quer me seguir? Quero. Você pode deixar esses 2 barcos cheios de peixe? Deixa eu fazer uma pergunta para você essa noite. O que é que está te impedindo de seguir Jesus? O que é que hoje, nesse momento da sua vida, você tem que deixar isso para trás? Você tem que renunciar a isso. Porque está fazendo peso na outra balança e está dividindo o seu coração, está te roubando de Deus, está te impedindo de viver aquilo que é o projeto, chamado e propósito de Deus para a história da sua vida. Eu tenho uma pergunta para fazer a você essa noite: quais são os seus barcos que hoje, nesse culto, nessa noite, você precisa deixá-los para trás, ancorados na praia, e dizer: Jesus, estou deixando isso para trás. Hoje é a noite do meu sacrifício, hoje é a noite da minha entrega, porque eu quero te seguir, e eu não quero que nada me impeça de viver os melhores anos da história da minha vida, que eu sei que serão vividos ao seu lado. Seguir a Jesus te fará deixar alguma coisa para trás. Você pode repetir isso comigo? Diga: seguir Jesus me fará deixar alguma coisa para trás. Terceira lição: dificilmente Deus vai chamar alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Quarta lição: imagine uma coisa aqui comigo. Se você chamasse um pintor, e colocasse 3 telas aqui, e falasse para ele o seguinte: eu preciso que você desenhe para mim nessas 3 telas esse texto, de modo que quem passar olhando as 3 telas e enxergá-las, consiga entender, assimilar e compreender uma visão panorâmica sobre 3 momentos desse texto, dessa história. Eu penso comigo que o primeiro texto, ou a primeira tela, o primeiro desenho, a primeira pintura, seria Pedro pela manhã lavando as redes. Olha o semblante de Pedro nessa tela. Ele está feliz ou triste? Triste. Com peixes ou sem peixes? Sem peixes. A segunda tela, eu penso que seria Pedro no meio do mar, juntamente com Jesus, e 2 barcos cheios de peixe. Quantos barcos? Olhe para o semblante de Pedro. Ele está triste ou feliz? Feliz. Com peixes ou sem peixes?
com peixes. Eu penso que a terceira tela seria Pedro com Jesus saindo da praia, de costas para o mar, e ao fundo, no mar da Galileia, os 2 barcos cheios de peixe. Olhe de novo para o semblante de Pedro. Nesse momento aqui, Pedro está com peixes ou sem peixes? Sem peixes. Feliz ou triste? Isso aqui não dá um nó na cabeça da gente? Porque ele não estava triste no começo? E a tristeza dele não era a ausência de peixes? E aqui ele não voltou a estar sem peixes? Não era para ele ter ficado triste? Por que ele está feliz? Quarto lugar, Jesus está ensinando uma coisa aqui para a gente. Não deixe que a sua alegria dependa de coisas. Não deixe que o seu contentamento, que a sua satisfação, que a sua paz interior, que a sua paz de espírito dependa de coisas. A pergunta é, em 5, 10, 15 anos, que falta fará? Se você teve ou não, se você comprou ou não, se você conseguiu ou não. Você vai deixar que o seu contentamento, que a sua alegria, que a sua paz de espírito esteja vinculado a coisas? Abacuque fez uma oração tão completa no Antigo Testamento, porque ele disse, ainda que a figueira não floresça. É fácil a gente orar isso no século 21, porque a gente vive em uma sociedade industrializada. Abacuque vivia em uma sociedade agrícola, rural, que tudo que eles dependiam para a vida, tinha a ver com as plantações e as criações. Mas ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam os seus mantimentos, e que as vacas dos currais sejam arrebatadas, eu não vou deixar que a minha alegria dependa de coisas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Em Cristo estará a fonte da nossa alegria. Você pode celebrar a Ele por isso essa noite. A sua alegria, a sua satisfação pessoal não pode depender de coisas. Você pode repetir isso comigo? Diga, Senhor, não permita que a minha alegria dependa de circunstâncias. Eu estou fechando a mensagem aqui, mas dobre a sua atenção. Um dos grandes males do nosso tempo é um problema chamado depressão. Qual o nome? A depressão, por sua vez, tem sido a principal causa de um outro problema, que é um problema chamado suicídio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a última coisa que o suicida quer é morrer? O suicida não quer morrer. O suicida quer pôr fim à dor. Só que no desespero das suas emoções, a única forma que ele encontra de pôr fim à dor é colocar fim à vida. Se você conseguisse acessar a consciência do suicida, 5 segundos antes dele perder a consciência, seja pelo afogamento, pelo enforcamento, a situação que ele se lançou a ela, ele está tentando respirar, ele está tentando voltar, ele está tentando viver. Porque a última coisa que o suicida quer é morrer. A principal causa do suicídio tem sido um problema chamado depressão. Você sabe de onde vem o termo depressão? O termo depressão é uma linguagem da topografia, de solos. Quando você tem 2 montanhas e um vale no meio, esse vale é o quê? Uma depressão. Porque a depressão é um fundamento na Terra. Daí a psicologia, a psicanálise, todas as ciências comportamentais trazem a ideia de depressão para as emoções. Porque a depressão das emoções é um fundamento nas emoções. É quando parece que a vida perde sentido, não há razão mais de viver, não há mais prazer de existir. Se eu estou falando a alguém que está passando por uma depressão, a pior coisa para fazer em uma depressão é desistir no meio dela. A depressão tem 2 partes. A primeira é a descida. A segunda é a subida para a continuidade. Se eu estou falando a alguém que está enfrentando uma depressão, não desista no meio do percurso. Levante a cabeça. Peça a Deus graça, busque forças em Deus. Peça ajuda a pessoas, porque vulnerável e sozinho é mais difícil para você. Peça ajuda a pessoas. Deus vai colocar gente no seu caminho que vai te ajudar. Se você não tiver timidez de pedir socorro e de pedir ajuda. E do mesmo jeito que você entrou nesse vale, Deus vai te ajudar a subir essa montanha, continuar a tua história, porque Deus tem dias melhores para você. Você está entendendo isso? Deus quer te ajudar a entender esta noite que a sua alegria, a sua satisfação, a sua plenitude de paz, o seu contentamento pessoal não pode depender de coisas. Quando Pedro deixa os peixes para trás,
E quando Jesus está olhando para Pedro, ele está dizendo: Pedro, me segue. Sabe o que Jesus está falando para ele? O Senhor está dizendo: Pedro, não deixe que as dores que aconteceram te parem. Não deixe que as perdas da vida te parem. Não deixe que os cenários que você tinha sonhos, expectativas, gastou energia, força, recurso, dinheiro, tempo e não conseguiu os resultados que você queria, te pare. Pedro, levante a cabeça para continuar. Jesus, ele faz uma coisa, eu estou fechando a mensagem aqui para orarmos. A intenção de Jesus já era Pedro sair sem peixe, sim ou não? Sim ou não? Por que Jesus deu peixes para Pedro? Para mostrar para Pedro que aquilo que tinha causado tristeza nele era algo tão pequeno diante da importância de ser feliz. A tal ponto de que os peixes ficaram e Pedro não sentiu falta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Será que você não está triste por causa de coisas que não fazem falta? Será que o que está turbando o seu coração, abalando as suas emoções, são coisas que na verdade não fazem falta? A questão são só expectativas que em algum momento você colocou sobre isso. Mas isso não vale a angústia que você está deixando criar no seu coração. O apóstolo Paulo escreveu: alegrai-vos. Você pode repetir isso comigo? Diga: alegrai-vos. Diga de novo: alegrai-vos. Paulo estava preso em Filipos quando escreveu alegrai-vos. Quando ele escreveu, melhor dizendo, a carta aos Filipenses, ele estava preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Sabe o que Paulo está dizendo? As coisas podem estar talvez descontroladas do lado de fora, mas não permita que isso roube a sua paz do lado de dentro. Se alegrar é um mandamento. E eu estou encerrando essa palavra dizendo a você: se alegre esta noite no Senhor. O Senhor vai restaurar a sua alegria, a sua paz, a sua alegria de viver. O Senhor vai encher o seu coração de sonhos e expectativas que vão trazer resultados daqui para frente. O Senhor vai te ajudar a recomeçar a sua história, a reconstruir a sua vida. Deus tem dias melhores para você. Sua alegria não pode depender de coisas. Deus falou com você essa noite. Fica em pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Coloque sua mão no seu coração. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu te peço, transforma a minha vida e o meu coração pelo poder da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus.